período em que o povo de Israel estava cativo. A história do povo de Israel é uma história de altos e baixos, porque Deus nunca se fez ausente. E eu digo a vocês, irmãos, que nosso Deus não é um Deus ausente. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente. Desde o início, Deus é um Deus presente. E como foi ministrado aqui, Ele é um Deus fiel. O louvor diz fiel a mim, mas primeiramente fiel à palavra. Deus é fiel à sua palavra. E se o povo é fiel com Deus, Deus é fiel com ele. E o povo em diversos momentos se mostrou fiel a Deus. Porém, em alguns momentos o povo declinava. Então nós vemos, lendo a Bíblia de Gênesis até aqui Neemias, nós vemos diversos cenários do povo de Israel. Cenários de alegria, cenários de tristeza, cenários de alegria por conta das vitórias que o Deus de Israel deu ao povo, como também sinais de tristeza, aonde o povo acabou não sendo fiel a Deus, agindo em desobediência e perecendo pela sua maldade de coração, pela sua incredulidade e pela sua descrença. Nós vemos que a vida do ser humano sempre muda, mas Deus não muda. Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo amoroso. E Deus continua amando o seu povo. E Deus continua amando você. Deus continua nos amando. O que acontece é que o povo de Deus chegou num certo momento em que eles abusaram da bondade de Deus, o que resultou em um cativeiro babilônico, algo que o povo de Deus já tinha visto de uma certa forma, quando o povo ficou preso, os antepassados, sobre as mãos de Faraó. Um grande livramento Deus deu, e o povo foi livre, mas o povo não creu na palavra, e por conta disso, em um novo cativeiro, o povo foi colocado sobre a Babilônia, através de Nabucodonosor, e o povo foi colocado ali cativo, e o povo pereceu. Mas mesmo em que o povo estivesse num momento difícil, Deus ainda continuava falando, e Deus está falando conosco aqui nessa noite, e você se atente ao que Deus irá falar aqui nessa noite. Ele continua falando, Ele continua ministrando, Ele continua dando direcionamento, Ele continua mostrando o caminho, Ele continua salvando. E se você veio buscar a Ele hoje, você vai encontrá-lo. Se você veio buscar de todo o seu coração, não superficialmente, porque Deus não aceita um povo que se entrega superficialmente. Você precisa se entregar de coração, porque Jesus uma vez afirmou: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Entenda bem que Deus espera que você esteja com Ele de todo o seu coração, e Ele será contigo. O povo estava num lugar aonde não era um lugar que Deus queria. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos em lugares que muitas das vezes a gente acha que está tudo bem, mas na verdade para Deus não está. Porque nós estamos numa posição que muitas das vezes não agrada a Deus. O povo foi para o exílio babilônico. Muito sofrimento, muito choro. Quando nós lemos essa Bíblia e lemos essas histórias, quem é mais antigo aí da fé, acredito que vai entender o que eu estou falando. Quando você não conhece a palavra, tem algumas coisas e até mesmo alguns louvores que você não entende. Mas depois que você lê a palavra e você entende, se tem um louvor que é doloroso, que demonstra a dor do povo, e que tinha até um amigo, um falecido amigo, ele não gostava muito desse louvor. Mas esse louvor ele é muito profundo, que ele fala: chora Israel,
Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Até que eu não cantei tão mal hoje, né? Vamos fazer o povo rir, porque o povo está tenso. O povo está tenso. Pastor, você cantou mal, sim. Brincadeiras à parte. Babilônia não é o nosso lugar. Cativeiro, sofrimento, não é o nosso lugar. O Senhor nunca quis que nós estivéssemos nessa posição. E aqui nós conseguimos ver que depois de tanto sofrimento, o povo de Israel, você começa a entender um pouco quando você lê o livro de Neemias e o livro de Esdras ao mesmo tempo. Depois na sua casa você pode ler com um pouquinho mais de tempo. Você chega na sua casa e lê o livro de Esdras. Vou te dar uma notícia boa. Tem só 10 capítulos. Ó, que beleza? Se falar para ler Salmo, a pessoa morre, né? Fala, nossa, 150. Esdras tem somente 10. É muito bom. Coloca para ler um capítulo por dia, você consegue. E Neemias tem 13. Ó, que beleza? 23. Em um mês você consegue ler. Você lê os dois em conjunto, você consegue ler a obra que Deus está fazendo no meio do povo de Deus. E aqui, parte do povo começa a ser liberto pelo reinado persa. Só que o povo começa a encontrar algumas dificuldades, por causa que Jerusalém estava destruída. Os muros de Jerusalém foram derribados. E o povo consegue ali uma autorização para reerguer os muros de Jerusalém. Só que logo em seguida, opositores buscam junto ao rei uma liminar que pause o erguer dos muros. E a obra, ela para de ser realizada. E a gente começa a entender, meu amado, que Deus tem uma obra linda e maravilhosa na minha e na sua vida. Só que existem opositores, que não são pessoas, mas são males, que habitam nas regiões celestiais, que não querem ver você se erguendo, que não querem ver você se levantando, que não querem ver você adorando a Deus. E quando nós lemos o livro de Neemias, quando nós começamos a ler aqui o primeiro capítulo, nós vemos o povo num posicionamento em que o povo não pode se colocar, que é um posicionamento do quê? De desânimo, de tristeza. O povo começa a parar. Meu irmão e minha irmã, se tem uma coisa que Deus não quer ver, é você parado, meu irmão. É você parada, minha irmã. Deus não quer te ver esmurecido, desanimado, entregue às lamentações, entregue às tristezas, entregue às decepções que você vem vivendo. Porque não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para você. O povo de Israel estava totalmente entristecido, desanimado, porque as obras de Jerusalém pararam. E aqui nós encontramos um homem, Neemias, que a princípio estava tudo bem para ele, até que ele sabe da notícia sobre como estão os seus irmãos e como está Jerusalém. E uma coisa que chama muita atenção aqui, amados, é que Neemias, ele representa o verdadeiro cristão. Neemias, ele é a representação do verdadeiro cristão. Porque a Babilônia, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. A Babilônia é um lugar perigoso.
Por que um lugar perigoso? Porque a Babilônia era um lugar onde ninguém queria estar. O povo de Israel não queria estar na Babilônia. E acabou que o povo de Israel foi parar na onde? Na Babilônia. Só que, por que Babilônia é perigoso? Porque as pessoas, elas têm um certo costume de se adaptar a um posicionamento. E quando ela se adapta, ela começa a se acomodar e se confortar. E ela se adapta e se conforta, bispo, e se acomoda numa posição que não é para ela estar. Você percebe que tem muitas pessoas que, muitas das vezes, ela para numa posição, bispo, que ela está numa posição de sofrimento, só que quando menos espera, ela se acomoda no sofrimento. E você começa a ouvir comentários do tipo: a vida é assim mesmo. Família é assim mesmo, pastor. Qual a família que não tem problema? Casamento é assim mesmo, pastor Flávio. É assim mesmo. É isso aí. E quando menos espera, a pessoa ela se acomodou na perdição, bispo. Por causa que ela se adaptou, e ali está tudo bem. Neemias aqui, ele poderia ter ficado totalmente acomodado, porque afinal de contas, esse homem estava dentro do palácio, estava servindo ao rei. O cargo de copeiro era um cargo de confiança, porque o cargo de copeiro, o copeiro era quem servia ao rei, e servia ao rei o vinho, como nós vimos aqui. E ele servia ao rei por quê? Porque ele ali era um homem de segurança para o rei, porque tinha que ter alguém para assegurar que aquela bebida não estava envenenada. Então o copeiro bebia. Se acontecesse alguma coisa com o copeiro, o rei estava livre. Neemias era um homem que já estava ali há muito tempo. Já se tornou o copeiro do rei. Já se tornou o ponta firme do rei. Na onde? Na Babilônia. Já está tudo bem. Por que eu vou mudar? Tome cuidado, meu amado, porque muitas das vezes você está numa posição que não está agradando a Deus. Você está numa posição que você se acomodou de um jeito que para você a Babilônia se tornou normal. E a Babilônia não é o lugar para o adorador do Senhor. A Babilônia não é lugar para o servo do Senhor. Aqui no caso é só uma pontinha que eu estou colocando, meu amado, por causa que Neemias não era o cara acomodado. Neemias foi o cara que, quando soube que os muros de Jerusalém estavam ali derribados, queimados, a obra parou, esse homem chorou. E por que ele é o exemplo de verdadeiro cristão? Porque o verdadeiro cristão, ele não se conforma em a obra de Deus estar andando de qualquer forma. Ele não se conforma em não ver a manifestação de Deus. O verdadeiro cristão, ele quer ver a manifestação de Deus, meu irmão. Aleluia. O verdadeiro cristão, ele quer ver a manifestação do Senhor. O verdadeiro cristão, ele quer ver Deus dentro do casamento dele, meu amigo. O verdadeiro cristão, ele quer ver Deus atuando na vida do marido, na vida da esposa, na vida do filho. O verdadeiro cristão, ele está querendo ganhar alma lá dentro do trabalho. O verdadeiro cristão está querendo ganhar alma dentro do ônibus. O verdadeiro cristão, ele vê alguém chorando, ele já se compadece, ele quer abraçar quem está chorando. Ele vê alguém se lamentando, ele quer estar lá, ele já está dentro do coração dele. Espírito Santo me usa, Espírito Santo me dá uma palavra, Espírito Santo, eu não me contento em ver a dor do meu irmão. Aleluia.
A igreja de Cristo, infelizmente, tem alguns acomodados na Babilônia. Para eles, se o casamento acabar amanhã, está tudo bem. Para eles, se o filho estiver fora da presença de Deus, é isso mesmo, assim são os jovens. Não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã. Nós precisamos entender que nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para glorificar o Senhor. O Senhor nos fez para bendizer o nome dEle. O Senhor nos fez para ter uma comunhão e uma relação com Ele. O Senhor nos fez para uma comunhão, meu irmão. O Senhor nos fez para isso. E Neemias entendia isso. E Neemias, como diz a palavra, ele se separou em choro, em lamentação, em oração e jejum. E por que ele fez isso? Porque isso faz parte da comunhão com Deus, meu irmão. Isso faz parte da comunhão com Deus. Como que muitas das vezes o povo chega dentro da igreja, buscando soluções, buscando em Deus uma saída. E não existe, meu irmão e minha irmã, uma saída, uma restauração, uma transformação de vida sem relação com Deus, sem santidade ao Senhor, meu irmão. Entenda bem que existem passos que precisam ser seguidos para que a gente possa viver nessa terra da maneira que Deus nos designou para viver. Neemias, ele entendeu isso. Eu preciso me santificar. Eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Eu preciso ter comunhão com Deus. Qual é a sua prioridade hoje, meu irmão? Qual é a sua prioridade hoje, minha irmã? O quanto que a comunhão com Deus tem sido importante para você? O quanto que o relacionamento com Deus tem sido importante para você, meu irmão? Porque essa é a primeira prioridade que tem que ter nas nossas vidas. Se isso não for prioridade na nossa vida, meu irmão, todas as outras coisas vai dar errado. Tudo vai dar errado, meu irmão. Você pode até por um momento se agradar, dar algumas risadas, bispo, obter algumas alegrias, mas com os dias contados. Com os dias contados. Neemias, nós vemos aqui que o desejo de Neemias era restabelecer o culto a Deus. Porque, em outras palavras, como que nós podemos viver sem prestar um culto ao nosso Deus? Como que nós podemos viver sem uma relação com Deus? Me faz lembrar um outro louvor aqui. Você vai cantar de novo, pastor? Todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Mas tem um louvor que diz: se eu não te adorar, eu morro. Se não for para te louvar, então para que fôlego? Faz sentido. Deus nos deu fôlego de vida para uma comunhão com Ele, para uma relação. E Neemias entendeu isso. Neemias entendeu que para prestar um culto a Deus, para que os muros de Jerusalém fossem restaurados, para que havesse uma verdadeira comunhão e o povo tivesse tranquilidade, felicidade e paz, precisava de comunhão com Deus, santidade ao Senhor, porque o povo estava perecendo
por falta de santificação, por falta de comunhão com Deus, por falta de aliança. Quantos casamentos, meus amados, não estão sendo destruídos por falta de comunhão com a palavra do Senhor, por falta de fidelidade à palavra do Senhor? Quantos lares, quantas desuniões entre pais e filhos, contendas e discórdias? Isso tudo só acontece pela falta de comunhão e intimidade com Deus. Porque se cada um se comprometer em ser santo como o nosso Deus é santo, tudo vai fluir bem. Mas infelizmente não são todos que têm dado crédito. E aqui nós vemos que Neemias, ele entende isso. Ou melhor, ele já sabia. Porque nós, amados, tem muitos problemas que nós passamos. E às vezes qual é a pergunta que a gente faz? O que eu faço? Muitas das vezes a gente faz a pergunta já tendo a resposta. O que acontece é que muitas das vezes a gente não quer fazer aquilo que vai nos salvar. Às vezes a gente não quer fazer. Às vezes a gente não quer fazer por quê? Por orgulho, por soberba, porque não quer renunciar aquilo que Jesus já disse para nós. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. A renúncia, ela faz parte da vida de todo aquele que quer glorificar a Deus. A renúncia, ela faz parte da vida de todo aquele que quer ver a manifestação do Senhor. Porque o que nós vemos Neemias fazer aqui, eu vou sair da comodidade da Babilônia, bispo. Eu vou sair da segurança que a Babilônia está me prestando. Eu vou sair do conforto da Babilônia. Muitos estão acomodados na Babilônia. Tem que sair do comodismo e do conforto da Babilônia, meu amigo. A Babilônia é um lugar perigoso, porque na Babilônia é um lugar onde você satisfaz todos os seus prazeres. A Babilônia é um lugar que quando você menos espera, você está feliz lá dentro. Você está feliz lá dentro porque você faz tudo o que você quer. Na Babilônia você não precisa de renúncia. Nós podemos ver isso quando o povo é cativo, lá no livro de Daniel, e Nabucodonosor fala o seguinte: me traz os nobres do reino, me traz os mais inteligentes. E aí são separados lá Ananias, Misael, Azarias e Daniel. E aí o que é servido para eles? Bota um banquete diante desses homens. O que acontece nos dias de hoje? Poxa, eu achei que estar fora da presença de Deus ia ser ruim, mas eu estou aqui tranquilo. Eu estou aqui de boa. Olha só, estou conseguindo pagar minhas contas. Olha só, não brigo mais com a minha esposa. Olha só, eu não tenho mais contenda dentro de casa. Eu ficava me matando, indo para culto tal dia, culto tal horário, me separando em campanha de oração, fazendo isso e aquilo, aguentando um monte de coisa. Olha como que eu estou aqui, bem. O fim de Sodoma e Gomorra foi um exemplo para nós. Destruição. Infelizmente muitos estão assim. Mas Daniel, Misael, Ananias, Azarias disseram: eu não vou me alimentar do banquete da Babilônia. Eu tenho um Deus poderoso, forte, e eu fui separado para ser santo. Daniel saiu do conforto e da comodidade, meu amigo, com um propósito: querer glorificar ao Senhor.
Meu amado, sabe quando as coisas começam a dar certo na nossa vida? Quando o nosso objetivo é glorificar o Senhor. As coisas começam a dar certo na nossa vida, a gente começa a engrenar a nossa vida numa caminhada de alegria, felicidade e paz, quando nós entendemos que a nossa vida precisa glorificar a Deus. E quando eu digo a nossa vida, é tudo que nós temos. A nossa família precisa glorificar a Deus, o nosso casamento e todas as outras coisas. E Neemias, ele entende isso. Só que o que nós vemos na palavra, como nós vemos aqui no capítulo de número 2, Neemias vai se apresentar diante do rei Artaxerxes. E quando ele vai se apresentar na frente do rei Artaxerxes, ele teme. Ele teme. Porque, segundo os costumes da época, não era bom que o servo do rei se apresentasse em tristeza diante do rei. Só que a tristeza de Neemias era tão grande que não tinha como mais esconder essa tristeza. E Neemias se apresenta diante do rei Artaxerxes. E ele pergunta para Neemias: por que está triste o teu rosto? Nessa noite, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, pergunta para você que porventura chegou aqui triste: por que você está triste? Por que você está triste? E ele pergunta mais ainda: por que você está desanimado? Cabisbaixo, enfraquecido, indisposto, até mesmo às vezes esgotado. O Senhor está fazendo uma pergunta para você nessa noite, meu irmão. Por que você está assim? Por que você está desse jeito? O Senhor não te quer desse jeito. Se tem alguém que quer te ver feliz, é o próprio Deus, meu irmão. Se tem alguém que quer te ver feliz e em paz, é o Senhor dos Exércitos. Pelo visto, só uma pessoa entendeu. O Senhor não quer te ver dessa maneira, meu irmão. O Senhor não quer te ver dessa maneira. Entenda que Deus se preocupa contigo. Ele se preocupa com o teu bem. E Ele se apresenta diante de você, mais uma vez, para te dizer que Ele está à sua disposição para te ajudar. Neemias entendeu isso. Neemias entendeu que Deus era com ele. Você crê que Deus é contigo? Então não é para você sair daqui cabisbaixo hoje. Não é para você sair daqui de semblante caído hoje. Porque se você crê que Deus é contigo, você pode começar a se alegrar. Você pode começar a bendizer Ele nessa noite. Mas em que condição você pode se alegrar? Se você tiver com o coração arrependido. Se você tiver com o coração arrependido, quebrantado pelas falhas e erros, e você quer uma vida transformada, comece a se alegrar. Porque se você não quer comunhão com Deus, Ele vai continuar insistindo em você, até que você se renda por completo. Porque essa foi a oração de Neemias, pedindo perdão pelos seus pecados, pelos pecados de Israel.
pelos pecados dos antepassados, os pecados de seus pais. E quando Neemias fez isso, Deus ouviu a oração de Neemias. E a partir daí, meu irmão e minha irmã, tudo começou a agir em favor de Neemias. Tudo começou a agir em favor de Neemias. E Neemias tomou algumas atitudes que fizeram a diferença para que a vida dele pudesse dar resultado. Porque, meu irmão, não basta apenas ter fé. Dizer eu creio. Precisa agir a fé. Precisa ter coragem. Meu irmão, se você chegou aqui nessa noite e de repente, eu estou indo lá para ouvir a Deus, mas eu acho que essa condição da minha vida já não tem mais jeito. Começa a mudar isso na sua mente agora. Começa a mudar isso dentro do seu coração agora. Porque Neemias, ele se mostra um homem de fé e coragem. O Senhor quer que nessa noite você saia daqui como um homem cheio de fé e corajoso. Uma mulher cheia de fé e corajosa. Para quê? Para que você seja bem-sucedido e em tudo que você fizer, Ele seja glorificado. Neemias, diante de um cenário totalmente contrário aos propósitos dele, tudo começou a dar certo. Artaxerxes, rei persa, não tinha comunhão alguma com Deus, mas Neemias tinha. Um homem de comunhão com Deus, uma mulher de comunhão com Deus, cheia de fé, começa a ver em sua vida o impossível se tornar possível. Começa a ver transformação de vida. Começa a viver um tempo novo em sua vida. Neemias, ele olhou para aquela circunstância e pensou, em outras palavras, os muros de Jerusalém precisam ser reerguidos. Nós precisamos voltar a prestar culto ao Senhor. E fazendo isso, eu receberei o cuidado do Senhor, a minha família, o meu povo. Ele entendeu que precisava buscar a Deus. E automaticamente, Neemias, com um ato corajoso, enfrentou a impossibilidade. Qual a impossibilidade? Pedir ajuda ao rei Artaxerxes. Meus irmãos, muitas das vezes a gente acaba não vivendo os propósitos de Deus, porque muitas das vezes somos nós mesmos que por conta de incredulidade colocamos barreiras. E o Senhor está falando conosco hoje o quê? Não fique colocando barreiras, só haja a fé. Neemias, ele decidiu falar com o rei, e o rei que poderia impedir com que Neemias fosse, foi e deu uma carta de liberação para ele. Pode ir, Neemias, pode ir. Mas Neemias era um homem não somente de fé e coragem, mas era também um homem de muita ousadia. Meu irmão, nós precisamos na presença de Deus ser ousados. Nós precisamos ser ousados, bispo. Ousados. Nós precisamos ir além. Nós precisamos crer em Deus de todo o nosso coração. Porque esse homem, pelo desejo de glorificar a Deus, de prestar o culto a Deus, esse homem ele não viu impossíveis. A única coisa que esse homem fez foi: eu vou me santificar. Eu vou ter uma vida de santidade ao Senhor. E eu vou agir a fé, com coragem, e vou enfrentar as dificuldades. Tem muitos irmãos que diante da dificuldade está parando. Está parando porque não está olhando com os olhos da fé. Está olhando com os olhos naturais. Olha com os olhos naturais para a circunstância.
Olha com os olhos naturais para a situação. Veja que Neemias aqui, ele está agindo de certa forma sozinho. Ele não está contando com a ajuda de A, B e C. Esse homem sozinho procurou o favor de Deus. Muitas das vezes o ser humano é assim: eu só vou conseguir tal coisa se fulano me ajudar. Se Beltrano e Ciclano, meu amigo, se tem alguém que você precisa buscar primeiro na sua vida é Deus. E detalhe, Ele já enviou o Espírito dEle para nós. Basta que sejamos cheios do Espírito, transbordantes da presença do Espírito de Deus, e no mais Ele tudo fará. Como diz em Salmo 37:5, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. Precisamos nos entregar por completo. Precisamos agir com fé, sem colocar limitações. Mas será que isso, será que aquilo? Meu irmão, manda esse será embora. Eu acho, manda esse acho embora. Tira da sua cabeça esse será, tira da sua cabeça eu acho. Se Deus falou que Ele é contigo, Ele é contigo, e Ele vai entrar com providência na sua vida, para que tudo dê certo. Mas com que propósito? Desde que Ele vai entrar com providência na sua vida, desde que em seu coração o seu desejo seja glorificá-lo, bendizê-lo. Neemias poderia olhar para o rei: não vai dar certo, nós não temos mais rei em Jerusalém. Espera aí, Deus é comigo. Eu creio que Deus pode mandar esse homem falar. Esse homem é descrente, esse homem não é do povo de Israel, mas Deus pode mudar a cabeça desse homem. E ele foi lá: rei, eu quero reedificar os muros de Jerusalém, o Senhor me dá a permissão para ir? Pode ir, Neemias. E eu quero mais, rei, eu vou precisar de permissão para ir até Jerusalém, e vou precisar também de recursos para reedificar os muros de Jerusalém. Olha que homem ousado! Meu irmão, às vezes tem certas questões da nossa vida que não foi ainda realizado. Por quê? Porque Deus já te deu o envio. Vai, faz. Pergunta: você foi? Pergunta: você fez? Meu amigo, enquanto você não se mover pela fé, enquanto você não agir em ousadia, vai continuar tudo da mesma forma. Às vezes Deus já te deu a palavra: eu sou contigo, somente vai. Então vai, confiando em Deus. Haja a fé, use a fé, faça como os Neemias fez. Não se limite. Meu irmão, esse homem aqui, ele poderia ser um dos primeiros a dizer: se o pessoal livre, fora do cativeiro, não deu certo, imagina eu para mim, que estou dentro do reinado, servindo o rei Artaxerxes. Até parece que eu vou falar com esse cara e vai dar certo, até parece que eu sozinho vou falar com esse cara e vai dar certo. Não! Eu creio em Deus, eu sei que Ele é vivo, Ele existe, Ele é comigo, eu vou, e Ele vai entrar com providência, e tudo vai ficar bem. Esse homem foi. Esse homem, diante das dificuldades, ele não ficou focando a dificuldade, ele ficou focando em Deus. Deus, eu vou, então as dificuldades eu vou conseguir vencer. As dificuldades eu vou conseguir enfrentar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Esse homem, ele foi enfrentando dificuldades, desconfortos. No livro de Neemias, no capítulo 2, no verso de número 19,
vai dizer que Sambalate, Tobias e Gesem zombaram dele e desprezaram. O que você está fazendo? Você está querendo se rebelar contra o rei? Quantas não são pessoas que pararam por conta de palavras? Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda palavra que foi lançada contra a sua vida, se você tem fé, levanta sua mão aí. Toda palavra que foi lançada contra a sua vida, que hoje caia por terra no nome de Jesus. Não prospere mais sobre a sua vida, não prospere mais sobre a sua casa, no nome de Jesus. Neemias não se deixou parar por palavras lançadas. Quantas não foram pessoas que tiveram a sua vida amaldiçoada? Palavras de maldição, meu amigo, não aceite. Você é servo do Deus vivo. Deus é contigo. Faça como Neemias fez. Vai dizer no verso 20: o Deus dos céus é o Deus que nos fará prosperar. Você pode falar o que quiser contra a minha vida, mas Deus é comigo, e eu sou com Ele, e eu prosperarei pela fé. Vai dar tudo certo. Nós precisamos ser corajosos para enfrentar as dificuldades. Meu irmão, todo servo de Deus que está aqui nessa Bíblia teve que enfrentar dificuldade para poder ser próspero, ou seja, para poder ser feliz, para viver na presença de Deus. Moisés, ao longo dos seus 80 anos, ele desconsiderou a idade que tinha, e Deus fez grandes coisas através dele. Abraão, a mesma coisa, diante de um cenário terrível, onde ele poderia entregar a vida dele, ele sem ver nada. Deus fez uma proposta para ele: sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e tu serás uma bênção. Ele foi corajosamente. Josué, sem a sua referência de fé diante dos seus olhos: ei Josué, seja forte e corajoso. Josué foi corajoso. E se não me falha a memória, Josué, sendo forte e corajoso, enfrentou 31 guerras, se não me falha a memória, aonde o cenário era contrário, mas por ser um homem de Deus, de comunhão, de aliança, de santidade, de fé, coragem, ousadia, ele foi bem sucedido, e o povo entrou na terra prometida. Meu irmão, enfrente as dificuldades. O que você precisava saber está sendo relembrado hoje para você, porque isso talvez já foi pregado diversas vezes para você, mas Deus está te relembrando que se você for fiel, Ele é contigo, porque Ele é fiel à palavra dEle, e Ele não te rejeitará. Neemias, no capítulo de número 4, verso de número 20, mais uma vez Neemias, ele vai dizer: no lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade deles tinham lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um tinha suas armas e água. Posicionamento de fé, posicionamento de coragem, posicionamento de certeza. Deus é comigo. Surgiu um problema, Deus já está entrando com providência. Eu não estou vendo, mas eu creio porque Ele é comigo. Eu não ouvi nada, mas eu li a sua palavra, e Ele me garante que Ele é fiel. Está difícil, mas eu vou continuar de cabeça erguida. Neemias, no capítulo de número 6, no verso de número 11, a palavra do Senhor vai dizer
que em todo o tempo em que ele estava trabalhando para reerguer os muros de Jerusalém, Sambalate, Tobias e Gesem, em todo o tempo, lutando contra ele. Para quê? Para que ele não fosse levantar os muros de Jerusalém e não fosse prestado culto a Deus. Meu irmão, muitas serão as lutas para que você e eu não sejamos um homem ou uma mulher de comunhão com Deus. Muitas são as dificuldades que se levantam para nos buscar levar a uma quebra de aliança e comunhão com Deus. Mas precisamos continuar com um só pensamento: Deus é comigo, e eu tenho fé, e eu vou agir com coragem, e eu vou ser ousado se necessário, porque Deus é comigo. E eu não aceito que Deus não se manifeste, que Deus não seja presente na minha vida. Eu não aceito. Você aceita? Você aceita estar fora da presença de Deus? Então diga para Ele, com toda a sua fé: eu não aceito, Deus, estar longe de Ti. Neemias não aceitou de jeito nenhum. A palavra do Senhor vai dizer aqui que os inimigos quiseram intimidar a Neemias. Quiseram intimidar para ele parar. Chamaram ele para uma conversa. A palavra do Senhor, ela vai dizer aqui que Semaías ficava trancado dentro dos muros de Jerusalém, com medo. Entenda bem, meu amigo, abandone esse medo. Abandone esse medo. Se você está com o Senhor dos Exércitos, você está com medo por quê? Diz para mim. Do que você está com medo? Por que você já já deu uma investida nos propósitos que Deus tem na sua vida? Por quê? Esse homem trancado, a palavra vai dizer que ele chamou Neemias lá para dentro e disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Quantas pessoas não ficam com medo por conta de uma notícia? Ai meu Deus, acho que se Deus nessa hora tivesse presente, encarnou-se, ele falou: ai meu Deus, o quê? Ai meu Deus. Ai meu Deus, o quê, meu amado? Você não lembra que eu sou com você? Ai meu Deus, o quê? Mas e se eu sou contigo? Eu sou contigo. Ai meu Deus, o quê? Tentaram intimidar Neemias. A resposta de Neemias, verso de número 11, capítulo 6, verso de número 11. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? O Senhor já disse para mim que me ama. Eu, sem merecer, recebi a graça do meu Deus. E Ele me separou para habitar em mim. Eu, conhecendo o Deus que eu conheço, eu vou me intimidar? Eu, conhecendo essa palavra de Gênesis a Apocalipse, dizendo que eu creio no Mar Vermelho que foi aberto, no Jordão, no Lázaro que foi ressuscitado, e naquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, recuar? Não aguento mais, Deus. Que Deus é esse que você está servindo? Vou largar tudo, Deus.
Você não está servindo Jesus, não. Vou largar. Vai largar o quê? Deus falou para você largar alguma coisa? Vou desistir da minha família. Ele falou para você desistir? A resposta de Neemias, capítulo de número 6, verso de número 11. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Em outras palavras, se eu não me engano, na versão, coloca a versão King James, por gentileza. Esse mesmo verso. Olha isso, esse é fantástico. Neemias, sangue de Jesus no zóio. Sangue de Jesus, não é qualquer sangue não, é sangue de Jesus no zóio. Sangue de Jesus no zóio. Eu, todavia, lhe afirmei, deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. Você com a solução vai deixar de enfrentar o problema? Acorda, igreja do Senhor. Desperta, ó tu que dormes. Se você serve ao Deus vivo, não é para você recuar, é para você avançar. Aleluia. Pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua vida. Não é desistir, é avançar. Algo muito valioso está dentro de você, o fôlego de vida dado por Deus. Parte dele está dentro de você. Ele enviou o Espírito dele. Seja corajosa, igreja do Senhor, ousada, como Neemias foi. Salmo 121, verso 3, vai dizer: Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda, certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. Esse é o Deus Todo-Poderoso que está com a igreja dele. A palavra do Senhor para nós é: levanta essa cabeça. Levanta, lance fora todo desânimo, tristeza, angústia, amargura. Deus nos levantou como povo santo, para prestar um culto santo a Ele. Deus hoje coloca de pé aqueles que estavam caídos. Fortalece hoje o Senhor aqueles que estavam enfraquecidos. Ajuda o desanimado a ter bom ânimo e vigor nessa noite, porque uma grande obra nos espera. Grandes propósitos tem o Senhor conosco. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte para nós, em Salmo 34.